O dono do restaurante deu comida aos caminhoneiros presos na tempestade. 2 dias depois, uma longa fila de caminhões apareceu. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. São Paulo, janeiro. O vento que descia da Serra da Mantiqueira tornava o ar cortante como lâminas, cobrindo a rodovia BR-116 com camadas espessas de geada. Era o inverno mais severo dos últimos 10 anos. Os noticiários transmitiam alertas de emergência constantemente, aconselhando a população a não sair de casa, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas para quem vive do transporte rodoviário, esse tipo de aviso não passava de uma canção de ninar. Maria Gomes estava atrás do balcão do pequeno restaurante chamado O Refúgio, um dos últimos pontos de parada antes de sair de São Paulo rumo à Serra. Tinha 42 anos, olhos negros profundos e tristes. O cachecol cinza enrolado no pescoço não disfarçava o cansaço estampado no rosto magro. 12 anos antes, seu marido, João, havia morrido em um acidente de caminhão justamente naquela estrada. Desde então, Maria carregava sozinha o refúgio, sendo cozinheira, atendente e até faz tudo quando havia vazamento no encanamento ou o telhado de zinco era arrancado pelo vento. O pequeno rádio atrás do balcão chiava. Aviso urgente e tempestade de geada em nível vermelho. Trecho da BR-116 fechado a partir do quilômetro 18. Todos os veículos devem procurar abrigo o quanto antes. Ela desligou o rádio, os olhos arregalados fixos na grossa camada de gelo cobrindo a vidraça. Lá fora, o vento uivava como uma fera selvagem perdida num deserto gelado. 15 minutos depois, buzinas insistentes ecoaram diante do restaurante. Uma fileira de quase 20 caminhões foi encostando no acostamento. Motoristas desciam às pressas, gesticulando e chamando uns aos outros com sotaques de todas as regiões. Um homem alto, vestindo um casaco pesado verde musgo, foi o primeiro a entrar no restaurante. Seu rosto estava vermelho do frio cortante. Chamava-se Gabriel Santos, um caminhoneiro de meia-idade vindo de Salvador, e foi ele quem falou primeiro. Senhora, desculpa, ainda tem algum espaço aqui dentro pra gente se abrigar? A tempestade fechou todas as estradas, não conseguimos seguir viagem. Maria arregalou os olhos, olhou para Gabriel e depois para a porta, onde dezenas de homens se encolhiam sob o vento e o gelo. Rostos exaustos, cobertos de geada e poeira da estrada, revelavam um pedido de socorro incontestável. Entrem. Ela disse, respirando com dificuldade. Entrem todos, antes que a geada piore ainda mais. Gabriel gritou para fora. Podem entrar, ela deixou. Em poucos minutos, mais de 18 motoristas entraram no restaurante, lotando o pequeno espaço. As botas cobertas de lama e gelo sujavam o chão. Eles se apertaram nas mesas antigas, os ombros molhados de água. Alguns foram mencionados pelo nome, como Lucas Oliveira, um motorista jovem vindo de Curitiba, que agradeceu repetidamente. Outros apenas se calaram, como se a ajuda de Maria fosse algo óbvio. Ela olhou para a pequena cozinha e depois para os homens. Tem umas 3 panelas de sopa de legumes, pensou. Água potável só tem um galão grande. Cobertores, olhou para o armário de pano no canto da sala, só devem ser suficientes para metade deles. Pessoal, prestem atenção. Maria foi até o centro do restaurante, a voz um pouco trêmula. Vou cozinhar tudo o que ainda tenho. Não é muito, mas vai ajudar a aquecer. Tenho poucos cobertores, então vou dividir por grupos. Mas, por favor, mantenham a calma, estou sozinha, não vou conseguir atender todo mundo se todos gritarem ao mesmo tempo. Gabriel assentiu e se virou para os motoristas. Ouviram? A dona tá salvando a gente. Vamos ajudar também. Alguns se levantaram e começaram a ajudar Maria a ferver água, cortar legumes. Na cozinha, o cheiro de salsão, cebola e alho dourando começou a se espalhar, afastando um pouco do frio que se infiltrava nas paredes de tijolos. Dona Maria, posso lavar os legumes? Perguntou Daniel Souza, um caminhoneiro grisalho vindo de Recife, segurando um maço de cenouras. Obrigada, preciso muito disso. Ela sorriu, ainda que de forma cansada. Mas nem todos estavam com boas intenções.
Um homem encostado na porta observava tudo com olhar disperso. Vestia jaqueta de couro, gorro preto, olhos cortantes. Pedro Lima, 45 anos, caminhoneiro de Goiânia, não escondia seu desdém. Murmurou. Uma velha sozinha num boteco caindo aos pedaços querendo abrigar a gente toda? Parece até filme. Gabriel ouviu e se virou. O que foi que disse? Pedro deu de ombros. Só tô dizendo a verdade. A gente devia procurar um lugar mais decente. Com aquecedor de verdade, pelo menos. A estrada tá toda fechada, vai pra onde? E ainda quer escolher enquanto ela abriu a porta pra gente se salvar? Pedro não respondeu, mas seus olhos não saíam de Maria, que se curvava para mexer a panela de sopa. Naquela noite, eles dividiram as tigelas de sopa quente feitas com os últimos ingredientes de Maria. Alguns fizeram careta pela falta de sal. Pedro largou a colher com força, fazendo a sopa respingar. Já comi em paradas muito melhores que essa aqui. Centenas de vezes. Maria ouviu, mas apenas mordeu os lábios, sem responder. Virou o rosto, apertando a colher. Cada reclamação era como uma facada no orgulho. Eles estão com frio, com fome, não é de propósito, tentou se consolar. Mas havia uma rachadura nos olhos dela. Gabriel se aproximou, sussurrando. Não liga pra isso. Nem todo mundo sabe reconhecer o que tem valor. Maria assentiu levemente, forçando um sorriso. Mas por dentro, a angústia crescia como o gelo lá fora. Durante a madrugada, com o vento entrando pelas frestas, Maria distribuiu silenciosamente os cobertores restantes. Ajoelhou-se para cobrir o mais velho do grupo, Mateus Pereira, de 61 anos, os dentes batendo. Mateus abriu os olhos, surpreso. Você ainda pensa em mim? Depois de um dia desses? Maria respondeu com suavidade. Porque sei que, se meu marido ainda estivesse vivo, ele também faria isso. Lá fora, a geada caía como sal sobre um mundo apodrecido pela indiferença. E dentro do refúgio, Maria lutava para manter uma frágil chama de bondade, tremulante como uma lamparina quase sem óleo. Antes do amanhecer, a geada caiu com mais força. O gelo na porta ficou tão espesso que 3 homens precisaram empurrar com força para conseguir abrir e deixar o ar circular. Maria, encolhida na cadeira, abraçava uma xícara de chá frio, os olhos fundos pela noite em claro. Tinha passado apenas uma noite, mas o pequeno restaurante já parecia um abrigo improvisado, onde a solidariedade dava lugar à impaciência. Pedro Lima estava no centro da sala, segurando uma folha de papel, batendo na mesa. Já listei as necessidades do nosso grupo. Sopa mais grossa, água quente, 2 pães frescos por pessoa. E, se tiver café, quero da variedade Cerrado. O restaurante ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é sério? Gabriel franziu a testa. Estamos presos aqui. A Maria dividiu tudo por igual com todos. Pedro cruzou os braços, a voz amarga. O problema é que essa divisão não serve. Ela acha que umas sopas aguadas e 3 cobertores bastam? Eu tenho dinheiro e exijo serviço à altura. Ou esse lugar não aceita pagamento? Maria se aproximou, a voz suave, mas firme. Isso aqui não é mais um restaurante comercial, senhor. É um abrigo de emergência. Estou fazendo o possível para todo mundo sobreviver à noite. Pedro riu com desprezo. Uma velha sozinha num boteco caindo aos pedaços dizendo que tá o salvando? Para com esse teatro. Tá querendo aplauso fácil com esse discurso. Se fosse mesmo generosa, já teria preparado um quarto só pra gente. Alguns caminhoneiros se entreolharam, sem dizer nada. Maria ficou alguns segundos parada, então respondeu com firmeza. Não tenho quarto. Eu durmo na cozinha, no chão gelado, como todos aqui. Pedro ergueu a sobrancelha. Isso só prova que você não tem estrutura para nos atender. Devia ter dito isso logo no começo. Assim eu teria procurado outro lugar. Gabriel se levantou, olhos em brasa. Se tiver outro lugar, vá. Ninguém tá te segurando.
Obrigado. Mas não sou louco de sair numa tempestade dessas só por uma discussão boba. Só tô mostrando que, se tivesse uma organização melhor, não estaríamos vivendo assim. Alguns motoristas mais jovens abaixaram a cabeça. Daniel Souza sussurrou para Mateus. Tô começando a ficar preocupado. Esse cara não vai parar só nas palavras. Mateus suspirou. Em situações assim, as pessoas mostram quem realmente são. Isso é o mais assustador. Naquele meio-dia, Maria trouxe a última panela de sopa. Tentou diluir mais para que desse para todos. Mas quando saiu com a panela, Pedro tomou a concha. Deixa eu ver o esforço máximo dela. Serviu uma tigela cheia só para si e foi comer sozinho. Os outros ainda não tinham recebido nada, mas ele não se importou. Ao terminar, jogou a concha sobre a mesa, espalhando sopa pelo tampo. Insossa. Nem um pedaço de carne. Da próxima vez, aprenda a cozinhar antes de se chamar de ajuda humanitária. Maria mordeu os lábios. Seu rosto corou, não de frio, mas de raiva contida. Mesmo assim, continuou servindo, porcionando para os demais. Alguns como Gabriel, Lucas e Daniel observavam Pedro com ódio mudo, mas não disseram mais nada. Ao entardecer, com o vento rugindo mais forte, Maria reacendia o fogão a lenha quando ouviu alguém chamar. Dona Maria. Ela se virou e viu Júlia Teixeira, a única motorista mulher do grupo, vindo com um casaco grosso. Eu não vou comer minha sopa. Pode dar para quem estiver precisando mais. Tem umas barras de proteína no caminhão, vou me virar. Mas você também precisa se manter aquecida, Júlia. Júlia balançou a cabeça. A única pessoa aqui que ainda pensa nos outros é você. Eu não quero ver você cair antes da geada passar. Maria ficou sem reação. Dentro dela, uma faísca de esperança se acendeu. Mas logo foi abafada pela voz de Pedro. Júlia, você é mulher, tem que cuidar da sua saúde. Para de bancar a heroína. Júlia se virou, o olhar gelado. Não preciso que você me ensine como viver. A noite caiu rapidamente, como um cobertor escuro cobrindo a ansiedade. Maria precisou queimar os 2 últimos feixes de lenha para manter todos aquecidos. Ela fez as contas em silêncio, ainda havia água limpa para 2 dias. Arroz e macarrão, nem o suficiente para mais uma refeição. Sem eletricidade. Sem abastecimento. Só gelo e olhares cada vez mais severos. Enquanto limpava o chão, uma mão pesada pousou em seu ombro, fazendo-a se assustar. Era Pedro. Tenho uma sugestão. Ele sussurrou. Abra o depósito dos fundos. Com certeza ainda tem mantimentos, comida enlatada, bebidas, geleia. Deixe que eu e alguns de confiança façamos o inventário. A gente distribui de forma mais eficiente. Não. Maria recuou. Aquele depósito está lacrado. Não há mais nada de valor ali. Eu não acredito. Pedro estreitou os olhos. Se você não entregar, temo que amanhã alguns não aguentem mais. E aí, e não posso garantir o que vai acontecer. Você está me ameaçando? A voz dela tremia. Pedro riu com desprezo. Não, só estou dizendo a verdade. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Gabriel e Daniel se revezavam vigiando perto da porta. Mas Pedro se afastou discretamente para um canto, os olhos brilhando de cálculo. As conversas sussurradas entre ele e 3 outros caminhoneiros Rafael, Tiago e Bruno ficaram mais frequentes sempre que Maria não estava por perto. Daniel murmurou para Gabriel. Esse cara está tramando algo. Vi ele apontando para o depósito mais cedo. Gabriel assentiu. Hoje à noite eu vou dormir perto de lá. Se acontecer algo, aviso Maria na hora. Mas será que um homem conseguiria impedir a ganância de um grupo inteiro? Maria não sabia. Só sabia que seu coração se partia em pedaços. Cada gesto de ajuda parecia despertar uma nova onda de maldade. A noite era espessa.
A geada cobria o telhado de zinco, e o peso fazia a estrutura gemer. Maria estava encolhida atrás da cozinha, as mãos rachadas entrelaçadas, tentando conservar o pouco calor que restava. A última chama no fogão tremeluzia como uma alma agonizante na escuridão. O dia ainda não havia clareado completamente quando um barulho alto soou atrás do restaurante. Um estalo agudo foi seguido por uma porta se escancarando sob o uivo do vento. Gabriel despertou num salto, derrubando a cadeira em que dormia, e correu em direção ao depósito. Mas quando chegou, já era tarde. O vidro da porta da cozinha estava estilhaçado. Cacos de vidro espalhados sobre o gelo. Dentro, fachos de lanterna dançavam entre as caixas de mantimentos. Pedro estava no centro, revirando tudo como se escolhesse produtos num supermercado. Ao seu lado, Rafael, Bruno e Tiago enchiam um carrinho com tudo que ainda restava. Gabriel gritou: "O que vocês estão fazendo?" Pedro se virou, tranquilo. "Pegando o que restou para sobreviver." "Você quer congelar até morrer aqui?" "Isso é da Maria. Ela guardou o que sobrou para repartir com todos. Vocês não têm esse direito. Esse o repartir o dela não vai salvar ninguém. Estamos sendo mais práticos, só isso." Daniel também correu até o local. Ele encarou a cena caótica, do galão de água potável destampado, líquido espalhado pelo chão ou sacos de arroz rasgados, alimentos congelados jogados no chão, já que o freezer não tinha mais energia. Daniel gritou, furioso: "Você tem ideia de que destruir essa comida é o mesmo que assinar nossa sentença de morte?" Pedro deu de ombros. "Estragar ou não, e é melhor do que deixar uma velha decidir o destino de todos nós." Maria chegou correndo, as mãos tremendo ao ver a porta arrombada, o depósito saqueado, água por todo lado. O que vocês fizeram?" A voz dela falhou. "Eu disse, e não tinha o suficiente para cada um, e mais eu daria um jeito." Pedro se virou, frio. "Cale a boca. Você é fraca demais para liderar essa situação. Isso não é uma disputa de liderança. É sobre sobrevivência. É sobre humanidade." Gabriel rugiu. Pedro avançou e empurrou Maria com força. Ela cambaleou, escorregando sobre o gelo e caindo de costas, batendo o ombro com violência no chão. Uma dor aguda percorreu sua coluna. Tudo o que pôde fazer foi gemer baixinho, tentando se levantar segurando na porta. Ninguém a ajudou. Ninguém. Apenas os olhos de alguns caminhoneiros jovens testemunharam tudo, mas logo desviaram o olhar, abaixando a cabeça como se nada tivesse acontecido. Mateus tossia num canto, impotente. Daniel e Gabriel quiseram intervir, mas o grupo de Pedro recuou, protegendo os mantimentos como feras guardando uma carcaça. Maria se levantou com dificuldade, os lábios arroxeados de frio e choque. Ela olhou o depósito agora em ruínas, a voz trêmula: "Eu confiei em vocês. Dei abrigo, comida, calor e em troca, vocês me roubaram?" Tiago virou-se, respondeu com indiferença: "Se não fosse a senhora, seria outro. Quem é mais forte, sobrevive." Gabriel gritou: "Malditos ingratos!" Mas ninguém se mexeu. Um silêncio terrível pairou no ar. Nenhuma mão se estendeu para ajudar Maria. Nenhuma. O resto do dia foi sufocante. Pedro e seu grupo se apoderaram do canto mais quente, queimavam lenha recolhida do depósito, cozinhavam sopa com os restos e comiam sojinhos. Os outros motoristas permaneceram em silêncio, evitando contato, como se dois mundos distintos tivessem se formado. Maria quase não disse mais nada. Silenciosamente limpava o sangue de um arranhão na mão, depois voltou a varrer a cozinha, como um reflexo. Sua roupa estava encharcada, o cachecol velho não aquecia mais. Gabriel tentou lhe oferecer seu casaco, mas ela apenas balançou a cabeça. "Você precisa se aquecer, Maria." Ele disse. "Eu não estou com frio por causa do vento, Gabriel. Estou com frio porque meu coração foi rasgado." Pouco depois, Júlia se aproximou e colocou uma barra de proteína sobre a mesa. "Não vou comer isso."
Fique com ela. Guarde para você. A noite será longa. Você precisa mais do que eu. Maria apertou as mãos e, por fim, aceitou o pequeno presente, como um lampejo de luz em meio à escuridão desesperadora. A segunda noite passou em silêncio. Não havia mais conversa. Nem barulho de talheres. Apenas o uivo do vento, os gemidos dos doentes e os olhares vazios de quem perdeu o rumo. Daniel olhou em volta e murmurou para Mateus. Pedro dividiu todos. Maria não tem mais forças. Se essa tempestade não passar logo, vamos morrer devagar, de medo e silêncio. Mateus balançou a cabeça. Não. A gente vai morrer porque ficou calado quando o mal começou a se espalhar. Perto da meia-noite, Pedro se levantou, lanterna na mão, e chamou Rafael e Tiago. Eles saíram sorrateiros, contornando até o quarto dos fundos onde Maria dormia. Gabriel o seguiu discretamente, mas quando chegou, a porta já estava entreaberta. A luz da lanterna varreu o cômodo. Pedro se agachou e enfiou a mão debaixo da cama. Pouco depois, puxou uma velha caixa de lata enferrujada. Ao abri-la, assobiou. Dinheiro guardado. Rafael riu baixinho. A velha é tola. Achou que podia esconder isso da gente? Ao lado da cama, o aquecedor elétrico estava com o cabo arrancado e enrolado numa bolsa. Os cobertores haviam sido recolhidos. Quando saíram, Gabriel bloqueou a passagem. Devolvam. Agora. Pedro arqueou uma sobrancelha. Saia da frente, Gabriel. Você ainda não entendeu a situação? Gabriel cerrou os punhos. Você é um ladrão. Pedro inclinou a cabeça e respondeu, gelado. Não. Eu só me adapto rápido à realidade. Empurrou Gabriel e desapareceu na neve branca. Na manhã seguinte, Maria acordou em um quarto vazio. Sem cobertores. Sem aquecedor. Sem caixa de dinheiro. Suas costas doíam por ter dormido no chão frio. Cambaleando, saiu e viu o grupo de Pedro ainda em volta da fogueira, segurando xícaras de café quente. Um bilhete estava preso à porta. A caligrafia tremida dizia: com essas coisas, sobrevivemos. Agora se vire. Maria segurou o papel, os dedos tremendo. Ninguém perguntou se ela estava bem. Ninguém disse nada. Ela parecia um fantasma perdido no próprio restaurante que havia construído com amor e lembrança do marido. Gabriel se aproximou, olhar aflito. Me desculpa. Não consegui impedir eles. Não é culpa sua. Maria sussurrou. É minha. Por acreditar que a bondade podia salvar alguém. Gabriel quis dizer algo, mas apenas abaixou a cabeça. Enquanto Pedro saboreava seu café ao lado do fogo, Maria sentou no canto gelado da cozinha, segurando a barra de proteína de Júlia como se fosse o último resquício de humanidade. Lá fora, a geada continuava a cair. O terceiro dia começou com um gemido fraco vindo de um canto do restaurante. Todos voltaram os olhos para Felipe Costa, um jovem caminhoneiro de Florianópolis, que se contorcia com dores no estômago, suor escorrendo pela testa apesar do frio de poucos graus acima de zero. Ah, tá doendo, minha barriga. Júlia correu até ele, ajoelhando-se ao lado. Felipe. O que houve? Não sei, comi a sopa ontem, de manhã começou a doer. Gabriel também correu. Tocou a testa de Felipe e se virou para Maria, que revirava seu estojo de medicamentos. Febre alta. Pode ser cólica severa ou intoxicação alimentar leve. Pedro se aproximou da fogueira, cruzando os braços como um juiz, e disse com desdém. Intoxicação, é? Nada surpreendente. Com a comida que estamos comendo, isso era questão de tempo. O que você quer dizer com isso? Gabriel olhou fixamente. Pedro lançou um olhar para Maria, que buscava aflita os remédios, e respondeu em voz alta, para que todos ouvissem. Quero dizer que talvez a dona do restaurante, por economia extrema ou falta de mantimentos, tenha nos servido algo que não está mais em boas condições.
Maria levantou os olhos, atônita. Você está dizendo que eu envenenei vocês? Ninguém usou essa palavra. Pedro deu um sorriso torto. Só estou fazendo uma pergunta que todos aqui deveriam pensar. Quem controla o estoque? Quem decide o que vamos comer? Quem cozinha? Quem reparte? Júlia se levantou, irritada. Ela nos deu abrigo, dividiu o que tinha de mais precioso para cozinhar. E agora você ousa duvidar dela? Pedro deu de ombros. Não estamos falando de bondade. Estamos falando de responsabilidade. Quem distribui comida e não garante a qualidade deve arcar com as consequências. Não tem nada estragado. Gritou Maria, as mãos trêmulas. Eu verifiquei cada pacote, cada lata. Foi só porque o Felipe comeu demais depois de 2 dias sem comer. Daniel interveio. É verdade. Ontem vi ele tomar 3 tigelas direto. Estômago vazio, não aguentou. Mas Pedro foi mais rápido. Virou-se para o grupo reunido e falou em voz mais alta. O problema é, e a gente não sabe. Ninguém além dela entra na cozinha. Ninguém mais viu o que há no depósito. Não estou dizendo com certeza, mas se isso continuar, o próximo a cair pode ser eu, você, ou minha filha que está em casa esperando o dinheiro que eu mandaria. Tiago apoiou. Ontem a sopa estava com um cheiro estranho mesmo. Rafael assentiu. E a cor meio turva, diferente do primeiro dia. Gabriel tremia de raiva. Vocês perderam o juízo? Isso é mentira descarada. Pedro sorriu com desdém e sacou o celular, ligando a câmera. Só quero registrar o que está acontecendo. Se alguém morrer aqui, teremos provas de que alertamos. Ele apontou a câmera diretamente para o rosto de Maria, agora pálido de choque. Tem algo a dizer para todos nós? Eu nunca. A voz de Maria se quebrou. Pedro se voltou para Felipe, ainda encolhido no chão. Esse garoto é uma prova viva. Dor abdominal forte depois de comer algo preparado por uma única pessoa. Se isso fosse num restaurante da cidade, teria sido fechado pela vigilância sanitária na primeira noite. Chega! Gritou Júlia. Vocês estão pisoteando uma mulher sozinha no meio de uma tempestade de gelo. Você não tem vergonha? Mas os demais caminhoneiros, aqueles que riam no início quando chegaram ao restaurante, agora estavam em silêncio absoluto. Alguns trocavam olhares. Outros baixavam a cabeça. Ninguém defendia Maria. Ninguém tinha coragem. A pressão do grupo de Pedro era visível. Gabriel sussurrou para Daniel. Temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar isso continuar. Daniel mordeu os lábios. Se formos contra eles, vão trancar o depósito, esconder comida. Ainda temos várias noites pela frente. E não temos garantia de que o resgate vai chegar logo. Maria, no meio do restaurante que ela mesma havia construído, parecia uma ré em um tribunal selvagem. Cada tijolo da parede, cada cadeira velha, cada fotografia com João, seu falecido marido, agora pareciam julgá-la com olhos acusadores. Pedro desligou a câmera e puxou um pedaço de papel, escreveu algumas linhas apressadas e voltou-se para o grupo, dizendo em voz alta. Vou mandar esse vídeo para a Polícia Rodoviária Federal assim que tiver sinal. Também vou anotar o nome de cada um aqui como testemunha. Se eu morrer ou alguém aqui morrer, quero que tudo fique claro. Isso é calúnia. Gritou Maria, os olhos marejados. Pedro respondeu friamente. Ninguém está caluniando ninguém. Estamos apenas prevenindo. Sussurros tomaram conta do ambiente. Alguns assentiram. Outros olhavam para Maria com desconfiança. Júlia se aproximou e sussurrou. Você precisa ser forte. Não deixe que vejam você desmoronar. Maria apenas sorriu amargamente. Sentou-se na primeira cadeira que encontrou, ainda abraçada à sua xícara de chá fria, olhando através da vidraça embaçada.
A geada ainda caía, não mais suave como antes, mas como flechas brancas perfurando a frágil fé que ela ainda carregava. No final da tarde, Felipe começou a melhorar após receber cobertores e o último comprimido de antitérmico que Maria ainda possuía. Mas Pedro não recuou. Ele só teve sorte. Murmurou para Rafael. Se não fosse isso, já teríamos motivo para botar aquela velha para fora. Quer que e tornemos isso mais claro? Perguntou Rafael. Pedro balançou a cabeça. Não precisa apressar. Basta que o grupo comece a desconfiar dela. Sozinha, rodeada por descontentes, ela vai cair por conta própria. Gabriel, sentado alguns metros atrás, ouviu tudo. Ele se virou para Daniel. Temos que virar o jogo. Maria não aguenta mais. Daniel assentiu, o olhar sombrio. Mas se quisermos agir, tem que ser na hora certa. Se nos adiantarmos, perdemos a pouca confiança que ainda temos dos demais. Anoiteceu. Maria, mais uma vez, limpava pratos e talheres sozinha. Suas mãos estavam calejadas, os pulsos inchados pela queda do dia anterior. Ela não descansara nem por uma hora desde que os acolheu. Sentou-se sozinha no canto gelado da cozinha, enrolada em seu velho cachecol de lã, o olhar perdido nas prateleiras onde costumava expor os vinhos favoritos de João. Agora, só havia poeira e as acusações que caíam como marretas. O vento assobiava pelas frestas, ecoando como zombarias. Sopa estragada. Envenenamento. Estamos apenas prevenindo. Ela fechou os olhos. Não por sono, mas por estar exausta demais para chorar. A quarta noite começou em silêncio. Sem vozes murmuradas. Sem fumaça subindo da cozinha. Nem mesmo olhares que tentassem distinguir o certo do errado. Só o frio cortante se infiltrando por cada rachadura, cada parede do restaurante refúgio. Maria estava encolhida atrás da cozinha. O velho lenço rasgado não cobria as costas doloridas. Desde que Pedro e seus cúmplices roubaram o aquecedor e os cobertores, tudo o que lhe restava era o chão gelado e uma parede de tijolos gélidos. Com fome, os lábios rachados, ela afundou o rosto entre as mãos. No escuro, ninguém veria que chorava. Mas as lágrimas, mesmo congelando no rosto, não aliviavam o frio no peito. Perto da meia-noite, passos suaves soaram. Maria abriu levemente os olhos. 3 silhuetas avançavam junto à parede, passos furtivos em direção ao seu quarto. Um feixe de lanterna brilhou por um instante e logo se apagou. A porta, trancada apenas com um simples trinco de madeira, tremeu com a pressão. Num piscar de olhos, Pedro, Rafael e Tiago entraram como sombras. Rápido, está quase amanhecendo. Sussurrou Rafael. Pedro se agachou, vasculhando embaixo da cama. Um estalo leve ecoou quando ele conseguiu abrir um compartimento secreto sob as lajotas. De lá, puxou outra caixa não a de dinheiro, mas uma caixa de madeira com os últimos pertences preciosos de Maria, uma foto de casamento com João, a velha aliança, e alguns envelopes escritos ou contas pendentes. É só isso? Tiago fez careta. Não, ali, aquela mala de pano. Pedro apontou. Rafael abriu. Dentro havia um envelope rasgado. Ele o arrancou e tirou algumas notas antigas, num total de menos de R$ 1.500 toda a poupança de emergência de Maria. Pedro riu. Dá para voltar à cidade, se tivermos transporte. Nada mal. E o cobertor, pega também. Disse Rafael, apontando para o último cobertor que ela ainda usava. Não. Gritou Gabriel do corredor. Passos apressados. Mas era tarde demais. Pedro e os outros já haviam recolhido tudo e escapado pela porta dos fundos, cuja fechadura haviam removido na noite anterior. Gabriel entrou correndo, a lanterna iluminando o quarto agora vazio. Maria jazia no chão, tremendo, sem nem mesmo o lenço fino para cobri-la. Maria! Ele gritou, ajoelhando-se ao lado dela. Eles levaram tudo. A voz dela era um sussurro. Gabriel tirou imediatamente sua jaqueta e envolveu os ombros dela.
Eu vou recuperar, eu prometo. Não precisa. Maria fechou os olhos. Eles não levaram nada novo. Só terminaram de roubar o que me restava. Na manhã seguinte, a luz fraca atravessava os vidros embaçados. A geada já não caía tão densa. As placas de gelo começavam a derreter nos cantos da janela. Mas dentro do refúgio, o ar continuava congelante não pelo clima, mas pela frieza humana. Pedro e seu grupo estavam em volta da fogueira, segurando xícaras de café tiradas do depósito. De longe, Gabriel os observava como se visse outro tipo de criatura. Disse a Daniel, em voz baixa: "Não dá mais. Ela vai morrer." Daniel olhou ao redor, os outros continuavam em silêncio, de cabeça baixa. Apenas Júlia olhava de vez em quando para Maria, agora encostada na parede, o rosto cadavérico, os olhos vazios como se não tivesse mais alma. Pedro sorveu o café, olhou para o lado e comentou: "Ela não vai durar mais. É hora de entender que este lugar não serve mais para sonhadores com moral." "Você é um animal," rosnou Gabriel. Pedro deu um sorriso frio. "Não. Eu sou realista. Você é quem ainda acredita em heróis de cinema." Rafael completou: "Para falar a verdade, se ela morrer de frio, foi escolha dela. Quem mandou não saber guardar as coisas?" Júlia se levantou com um tapa na mesa. "Vocês não vão se safar. Eu vou contar tudo para as autoridades." Pedro deu de ombros. "Ela apenas tente. Vamos ver, entre a sua palavra e a de mais de uma dúzia de outras pessoas, quem será acreditado." Alguns motoristas jovens olharam para o lado, mas logo desviaram o olhar. Gabriel se aproximou, ajudou Maria a se levantar e a levou para a pequena cozinha. "Vou acender o fogo. Mesmo que seja só com o último feixe de lenha. Não precisa, guarde para os outros." "Não. Você é a única que realmente merece se aquecer." Ele acendeu uma pequena chama, pegou seu cobertor fino, estendeu-o no chão e ajudou Maria a se sentar. Maria olhou para ele, com os olhos marejados. "Eu pensei que a bondade bastava para salvar as pessoas. Mas não. É só uma mercadoria para outros explorarem." "Não. Você estava certa. Só que estava muito sozinha." Pouco depois, Mateus se aproximou lentamente. O velho colocou silenciosamente uma barra de cereal nas mãos de Maria. "Só me resta esta. Mas você precisa mais do que eu." Maria pegou a barra, engasgada, sem conseguir dizer uma palavra. Júlia veio em seguida. "Aqui está meia garrafa de água que escondi debaixo da cadeira. Não aguento mais essa cena. Não quero, quando olhar para trás, ser uma das pessoas que virou as costas." Gabriel cerrou os punhos com força. "Exatamente. Esta noite, vamos inverter os papéis. Vamos ficar no centro e mostrar a Pedro que a bondade não é algo para ser esmagado." Maria mordeu o lábio. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas geladas. Naquela noite, Pedro estava sentado, lendo a lista de suprimentos restantes. Ele distribuía como um capataz, segurando a chave do depósito com firmeza. Sempre que alguém vinha pedir um pedaço a mais de pão ou um pouco de água, ele dispensava com um aceno, como se espantasse moscas. "Já distribuí o suficiente. Quem quiser mais, que trabalhe. Aqui não tem comida de graça." Maria estava a poucos passos dali, observando em silêncio, abraçando o próprio corpo. As palavras dele eram como pregos cravados na foto do marido dela, que sonhara transformar o refúgio num ponto de parada acolhedor entre as montanhas geladas. Esse sonho agora não passava de cinzas. Pedro virou-se para ela, com um sorriso sarcástico. "O que está pensando? Quer pedir mais comida?" Ela não respondeu. "Ou será que quer que a gente o doe ou um pouco mais de caridade? Minha ex-dona?" Gabriel apertou os punhos, dando um passo à frente. Mas Maria levantou a mão, impedindo-o. "Não precisa. Deixe ele falar tudo.
Quero ouvir claramente tudo o que resta de humanidade na boca dele. Pedro deu uma gargalhada. Então ouça, graças às coisas que eu peguei ou de você, pelo menos 10 pessoas aqui ainda estão vivas. E você? Você deveria cuidar de si mesma antes de ensinar os outros a viver. Maria virou-se em silêncio. Sem responder. Sem discutir. Apenas a figura magra e solitária desapareceu atrás da porta, onde o vento uivava. E assim, a quarta noite passou. Sem cobertores. Sem aquecedor. Sem honra. Sem esperança. Apenas o refúgio, uma lanchonete fria e devastada, onde a bondade foi roubada, a confiança foi distorcida, e uma mulher lutava para manter a última centelha de calor em seu coração machucado. Manhã do quinto dia. A primeira luz pálida do sol atravessou o vidro embaçado e sujo do refúgio. O uivo do vento lá fora havia cessado. A geada começava a derreter, revelando o asfalto escuro da BR-116. Os flocos de geada antigos caíam como cinzas, dissolvendo-se no som das gotas d'água pingando do telhado de zinco torto. Júlia foi a primeira a notar o sinal. Ela se levantou do canto gelado do chão, correu até a janela. Após esfregar o vidro embaçado algumas vezes, exclamou: "A estrada tem carros. A estrada está sendo liberada." Gabriel levantou-se de um salto, correndo até ela. Uma máquina de limpar geada avançava lentamente, abrindo caminho a cerca de 100 metros dali. Mais ao longe, uma fileira de luzes amarelas piscantes marcava os primeiros veículos saindo da região congelada. Todos na lanchonete se agitaram. Risos e gritos de alegria ecoaram, como se nunca tivesse havido hostilidade, frieza ou traição antes. "Podemos ir embora!" Rafael exclamou. "Para casa! De volta aos aquecedores, cobertores quentes, carne assada." Tiago riu alto. Apenas Maria permaneceu sentada, imóvel, no canto da cozinha. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, os lábios rachados por dias sem água ou calor suficientes. Ela não disse nada. Não olhou para ninguém. Uma hora depois, a BR-116 foi oficialmente liberada. Os motoristas começaram a ir para seus caminhões. Alguns juntavam suas coisas, outros riam e conversavam como se tivessem acabado de sair de um acampamento, e não de dias vivendo às custas da bondade de uma mulher exausta. Pedro entrou na lanchonete, batendo a mão na mesa como se desse uma ordem. "Arrumem as coisas, o que estão esperando? Não precisamos mais dormir neste chiqueiro." Gabriel se colocou na frente da porta, com os olhos ardendo de raiva. "Você vai embora sem dizer uma palavra a Maria?" Pedro deu de ombros. "Eu deixei um agradecimento. Antes. Agora, acho que não precisa mais." "Você é um canalha, Lima." "Obrigado." "Você também não é padre, Gabriel." "Última vez, e saia da frente." Gabriel cerrou os punhos, mas acabou recuando. Ele se virou, sem querer olhar por mais um segundo para o rosto daquele que representava o egoísmo puro. Rafael carregava um botijão de gás grande. Tiago segurava as últimas 2 caixas de água. Outro alguém escondia silenciosamente algumas panelas na mochila. Ninguém olhou para trás. Ninguém perguntou se Maria queria ficar com alguma coisa. Júlia observou a cena, estremecendo. "Vocês não sentem vergonha?" Ninguém respondeu. Daniel caminhou lentamente até Maria. Ele se abaixou, colocando um pequeno pedaço de papel sobre a mesa. Me desculpe. Não consegui protegê-la. Deixei meu silêncio matar a bondade de outra pessoa. Este é meu endereço em Recife. Se algum dia você precisar, venha. Eu devo a você uma dívida que nunca poderei pagar." Maria não falou. Apenas assentiu levemente, com os olhos sem brilho. Gabriel se abaixou, colocando novamente o casaco que havia oferecido a ela antes. "Não vou com eles. Vou esperar o próximo transporte. Não posso ir embora vendo você assim." "Não." Maria balançou a cabeça suavemente.
Você precisa ir. Não se preocupe comigo. Eu fiquei neste lugar por metade da minha vida. Não tenho mais nada a perder. Você ainda tem sua fé. Não. Ela deu um sorriso fraco. Foi exatamente a fé que me deixou assim. Júlia abraçou Maria com força. Eu acredito que você vai se reerguer. Haverá pessoas dignas que virão até você, não monstros como esses que passaram por aqui. Obrigada, mas não sei se ainda quero abrir meu coração novamente. Júlia tirou da mochila um chale de lã. Minha mãe tricotou isso. Eu trouxe porque estava frio, agora quero que ele a mantenha aquecida. Você precisa mais dele. Não. Eu preciso saber que uma parte de mim ficará aqui. Neste lugar que já teve bondade de verdade. Perto do meio-dia, a caravana de caminhões partiu, um atrás do outro, deixando o refúgio. Sem buzinas, sem acenos, sem despedidas. Apenas as marcas dos pneus cravadas na geada derretida, como cortes profundos no corpo cansado da velha lanchonete. Pedro foi o último a olhar para trás. Ele parou o caminhão por alguns segundos, abaixou o vidro e gritou uma última frase. Obrigado pelas esmolas, sua idiota. Gabriel avançou, pronto para correr até ele, mas Maria colocou a mão em seu braço, balançando a cabeça. Não desperdice nem mais um segundo com alguém como ele. Eles já levaram o suficiente. O caminhão de Pedro acelerou, levantando poeira de geada e lixo. E então, tudo desapareceu na curva coberta de névoa. A tarde caiu mais rápido que o usual. O refúgio agora estava em ruínas. Vidros quebrados. A cozinha fria. O depósito vazio. Na mesa, ainda havia algumas manchas de café, misturadas com migalhas de pão seco e fragmentos da confiança despedaçada. Maria ficou sentada, em silêncio, o olhar perdido. A foto de casamento com João estava rasgada em um canto. Ela a pegou delicadamente, alisando o vidro rachado. Na imagem, eles sorriam radiantes em uma primavera em São Paulo. Ela ainda se lembrava do que João disse naquela época. Vamos criar um lugar onde as pessoas não terão medo de bater à porta. Maria riu, mas as lágrimas caíram. Ela colocou a foto no suporte e olhou ao redor, tudo havia desaparecido, restava apenas o vazio envolvendo. Ela caminhou lentamente até a porta principal e a abriu. O vento passou pela moldura quebrada, trazendo uma última brisa gelada da estação. Ela saiu para o degrau de pedra, olhando para a BR-116, a estrada onde tantas vezes esperou João voltar. Agora, era só ela. Sozinha. A lanchonete não estava mais quente. Não havia mais o aroma da sopa de legumes. Não havia mais o tilintar dos copos se tocando na noite fria. Ninguém mais perguntava. Dona Maria, posso ajudar em algo? Não havia nada além do som do vento. Ela voltou para a cozinha, onde o fogão a lenha estava apagado há muito tempo. Em um canto, uma pequena pedra sobressaía, onde João havia deixado uma pedra em forma de coração que encontrou na praia de Salvador durante a lua de mel. Ela se abaixou, pegou a pedra e a apertou com força. A luz fraca entrava pela janela rachada. Na parede, o relógio velho marcava 16h05. Maria sentou-se, abraçando os joelhos, encolhendo-se como uma criança sem abrigo. Lá fora, o frio ainda não havia acabado. Mas no coração dela, o gelo já havia penetrado até os ossos, desde 4 dias atrás, quando ela abriu a porta para estranhos, com o coração cheio de esperança de que a bondade atrairia a bondade. Mas, ao que parece, nem sempre é assim. Quinta noite. O refúgio o mergulhou em silêncio. 100 passos. Sem o cheiro de sopa, de fumaça de lenha, de casacos molhados. Apenas o odor de mofo vazando das paredes frias, encharcadas por dias. E Maria Gomes, 42 anos, sozinha, encolhida na escuridão. Ela não se lembrava da última vez que dormiu uma noite inteira. Provavelmente há mais de 4 dias. Cada sono era interrompido, gelado, acordado por alguém pedindo mais água, disputando cobertores ou gritando de fome no meio da noite.
Agora, ninguém mais chamava. Ninguém mais precisava dela. E ninguém deixou nada para ela, exceto as marcas de botas sujas, pedaços de papel amassado, acusações grudadas nas paredes como manchas impossíveis de limpar. Maria estava sentada no balcão velho, onde costumava preparar café para João todas as manhãs. Ela colocou uma xícara de porcelana branca sobre a mesa, sem café, apenas com um pouco de água fria que havia coletado da geada derretida. Cada gole de água gelada parecia cortar sua garganta seca. A foto de casamento na parede estava torta. A moldura estava rachada de um lado devido a um impacto dias antes, quando Tiago, disputando uma panela de sopa, balançou o braço e acertou-a. Ela não se importou em consertá-la. Deixou-a torta, como seu próprio coração. O som do vento voltou a soprar. Maria puxou para si o chale que Júlia havia deixado, a única coisa que ainda guardava um pouco do calor humano. Ela fechou os olhos, tentando ouvir algum som vindo da estrada, mas havia apenas silêncio. Sem carros. Sem buzinas. Sem vozes. São Paulo estava muito longe, e o mundo parecia ter esquecido que uma pequena lanchonete chamada O Refúgio já existiu ali. Perto da meia-noite, Maria, em um devaneio, ouviu um som metálico tilintando do lado de fora. Ela abriu os olhos. Ratos? Ou o vento derrubou uma lata de lixo? Ela se levantou com esforço e caminhou até a varanda. A geada havia quase desaparecido, restando apenas algumas poças de gelo espalhadas. A luz fraca da lua iluminava claramente a mesa de madeira no pátio, onde Gabriel uma vez sentou para descascar legumes para ela. A cadeira ali estava virada. Um pequeno pardal jazia morto no chão, endurecido, com as asas abertas e os olhos fechados. Maria se abaixou, pegou o pássaro, as mãos trêmulas. Ele era leve como uma pluma. Leve como algo que acabará de ser quebrado. Ela o segurou nas mãos, caminhou um pouco mais longe, cavou um pequeno buraco na geada restante e o enterrou. Pelo menos, você teve um fim mais digno que o meu, não é? Ela sussurrou. Ela voltou, pronta para fechar a porta, mas parou de repente. Na borda distante da rodovia, um pontinho de luz muito pequeno piscava. Faróis de um veículo? Ou apenas uma ilusão? Ela semicerrou os olhos, segurando firme a moldura da porta. O ponto de luz ficou mais claro. Eram faróis. Um caminhão. Não, 2. Depois 3. 4. Uma longa fila de caminhões avançava lentamente pela BR-116, silenciosa como almas emergindo de um pesadelo. Impossível. Quem voltaria? Ela deu um passo para trás, o coração batendo forte no peito. A cada giro das rodas que se aproximava, o medo dentro dela crescia. Era o grupo de Pedro voltando? Alguém vindo para roubar mais? Não. Não havia mais nada para roubar. Eles só encontrariam um cadáver ambulante. O primeiro caminhão parou em frente ao refúgio. A porta se abriu. Um homem desceu. Vestia um casaco longo azul escuro, com um logotipo estranho estampado no peito, Confederação Nacional do Transporte, CNT. Ele tirou os óculos escuros, revelando um rosto bronzeado e marcado pela experiência. Cabelos grisalhos, postura calma. Quando falou, sua voz ressoou como uma melodia estranha, mas familiar. Olá. Você é Maria Gomes? Ela deu mais um passo para trás, hesitante. Sim, sou eu, mas, com licença, eu não recebo clientes. Eu sou Leonardo Almeida, presidente da Confederação Nacional dos Motoristas. Ouvimos falar do que você fez na última semana. Ouviram falar? Sim. Uma das motoristas jovens que esteve aqui, Júlia Teixeira, relatou tudo o que aconteceu. Ela gravou vídeos, áudios, e enviou com urgência para o nosso centro assim que saiu daqui. Maria ficou atônita. Leonardo deu um passo à frente, inclinando-se profundamente, não em uma saudação, mas como um pedido de desculpas. Em nome de mais de 400 motoristas de todo o país, vim aqui para agradecer. Maria ainda não conseguia dizer uma palavra.
As portas dos caminhões atrás dele começaram a se abrir, uma após a outra. Pessoas desceram, todas vestindo uniformes refletores com a palavra OCNT bordada. Eles carregavam caixas de suprimentos, sacos de água, madeira, pás, kits médicos, rolos de fios elétricos. Um grupo entrou direto na lanchonete, sem perguntar nada, começando a limpar. Por favor, esperem, o que vocês estão fazendo? Leonardo olhou para ela, sorrindo. Estamos aqui para ajudá-la a se reerguer. Ninguém tem o direito de deixar uma pessoa como você desmoronar por causa de sua bondade. Maria agarrou a porta com força, como se fosse cair. As lágrimas não puderam ser contidas. Eu não preciso de mais nada. Eu perdi tudo. Leonardo falou lentamente. Você não perdeu nada, Maria. Você ainda tem o que falta a este mundo, compaixão. E nós precisamos que pessoas como você existam. Um jovem desceu do terceiro caminhão, colocou uma grande caixa no chão e correu até Maria. Ele fez uma reverência, abriu a caixa e dentro havia sacos de arroz, leite, peixe enlatado, pão seco e um envelope branco. Eu sou Daniel Rodrigues, filho de uma mulher que salvou pessoas durante uma tempestade em 1996, em Florianópolis. Quando ouvi sua história, pensei imediatamente na minha mãe. E pensei que não poderia ficar de fora. Ele entregou o envelope a ela. Ela o abriu, com as mãos trêmulas. Dentro, havia muito dinheiro em espécie e uma carta escrita à mão. Leonardo falou baixo. Isso é uma doação de todos os companheiros da CNT. Mais de 400 pessoas, cada uma contribuindo com um pouco. Não é uma compensação, mas uma forma de gratidão. Maria desabou em lágrimas. Não pelo dinheiro. Não pelos suprimentos. Mas porque, pela primeira vez em 5 dias de escuridão, ela soube e não estava sozinha. Naquela noite, o refúgio brilhou com luzes. O gerador movido a combustível dos caminhões funcionava sem parar. Os vidros quebrados foram substituídos. A cozinha foi reacendida. As manchas nas paredes foram raspadas. Na cozinha, Maria estava no centro da sala recém-limpa. Leonardo se aproximou, segurando uma xícara de chá quente. Talvez ninguém tenha salvado tantas pessoas quanto você. E tenha sido tão maltratada quanto você. Eu já pensei que a bondade era uma tolice. Não. Ela só não encontrou as pessoas certas para reconhecê-la. Ela olhou para ele, com os lábios trêmulos. Eu não sei o que dizer. Leonardo tocou levemente seu ombro. Não precisa dizer nada. De agora em diante, nós cuidaremos do resto. Maria ficou parada na varanda, os faróis dos caminhões iluminando-a como o sol aquecendo uma árvore murcha durante todo o inverno. O calor se espalhava lentamente, mas seus pés ainda não conseguiam se mover. Ela nunca imaginou que seria recebida assim e com bondade, com respeito, com gratidão. Leonardo, vendo o olhar atônito dela, falou suavemente. Não se preocupe. Você só precisa ficar aí. Nós cuidaremos de tudo. Um motorista alto correu até ela, carregando 2 sacos de lenha, com uma voz sonora. Dona Maria, me diz, o fogão a lenha lá atrás ainda funciona? Maria piscou, gaguejando. Ainda funciona. Mas a chaminé está um pouco entupida. Sem problema. Ele riu alto. Já consertei aquecedores para um restaurante inteiro em Ribeirão Preto. Deixa comigo. Outro grupo abriu a porta da lanchonete, limpando as mesas e cadeiras quebradas, varrendo a geada que ainda restava no chão. Um motorista chamado Gustavo Martins cuidadosamente juntou os pedaços quebrados da foto de casamento na parede, limpou o vidro, recompôs cada canto pequeno e, com os olhos marejados, entregou-a a Maria. Esta foto está muito mais intacta do que muitas pessoas que conheci. Maria olhou para a foto, com lágrimas escorrendo. Ela não disse uma palavra. Apenas colocou a mão sobre o coração. Leonardo se aproximou, abrindo o celular. A tela exibia uma série de mensagens, vídeos e anotações. Ele mostrou.
Estes são todos os documentos que Júlia enviou ao nosso centro. Incluem a gravação de Pedro ameaçando você, filmagens dos atos de roubo e os testemunhos de Gabriel, Daniel e até de Mateus. Enviamos uma cópia para a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, é verdade? Eles abriram um inquérito. O grupo de motoristas pode enfrentar acusações de apropriação indevida, lesão corporal e difamação intencional. Um a um, terão que se apresentar. Pedro Lima, em especial, está sob atenção, pois seu histórico já tem registros de escândalos internos anteriores. Maria desabou na cadeira, cobrindo o rosto. Eu não posso acreditar, depois de tudo, há pessoas do meu lado. Leonardo sentou-se ao lado dela. Nem todos são ingratos, Maria. Você precisa saber, no que você fez não foi em vão. Tocou a consciência de pessoas decentes, de pessoas que pareciam perdidas neste mundo. Um jovem motorista, André, aproximou-se timidamente, colocando uma pequena caixa nas mãos dela. Este é um presente da minha mãe. Ela é enfermeira, já viu solidão como a sua, e me disse, e se encontrar alguém assim, dê um abraço por ela. Maria abriu a caixa. Dentro, havia um lenço bordado com flores e um pequeno bilhete escrito à mão. Talvez o mundo não seja justo. Mas cada um de nós pode torná-lo mais compassivo. Obrigada por não apagar a chama. Ela chorou. Não um choro convulsivo. Mas o tipo de choro que explode de alguém que finalmente acredita que estava certo, e mesmo que o mundo inteiro já tenha zombado disso. Ao amanhecer, o refúgio estava surpreendentemente acolhedor. Os vidros foram trocados. O aquecedor ardia em chamas. A cozinha exalava o aroma de cebola, alho e uma sopa de legumes suave. Os motoristas ergueram uma placa temporária do lado de fora da lanchonete, com letras grandes e destacadas. Refúgio, onde tudo recomeça. Gabriel voltou de São Paulo, onde havia concluído o primeiro depoimento à Polícia Rodoviária Federal. Ele entrou correndo na lanchonete, como se fosse da família. Maria. Tenho novidades. O quê? Eles convocaram Pedro. E começaram a analisar as acusações criminais. Júlia e Daniel concordaram em ser testemunhas oficiais. Rafael e Tiago também foram chamados. A Polícia Rodoviária Federal pediu que eu enviasse mais provas e estou imprimindo o vídeo que Leonardo trouxe. Leonardo assentiu, confirmando. Gabriel continuou. Eles não vão escapar. Desta vez, não é uma brisa passageira. É justiça de verdade. Maria apertou a mão de Gabriel, como se segurasse uma porta que acabará de ser reaberta. Eu temia que a justiça fosse apenas um sonho. Não, dona. Seu sonho despertou centenas de pessoas. Agora é a vez delas devolverem a realidade para você. Naquela tarde, uma longa fila de caminhões se formou em frente ao refúgio. Não para partir, e mais para ficar. Leonardo falou alto diante da multidão. A partir de hoje, o refúgio será um ponto de parada oficial da Confederação Nacional dos Motoristas. Todo motorista que passar pela BR-116 fará uma parada aqui, para reforçar, apoiar e agradecer. Uma salva de palmas ecoou. Alguém gritou. Vida longa ao refúgio. Outra pessoa. Maria. Ela estava no meio da lanchonete, o rosto corado de emoção. Todos os olhares estavam voltados para ela. Ninguém mais se lembrava da cena em que ela foi injustamente acusada, empurrada, roubada completamente. Restava apenas uma mulher resiliente que se ergueu em meio à tempestade de geada, com uma bondade distorcida, mas que ainda assim se recusou a desmoronar. Mateus, o velho motorista que havia virado o rosto quando Pedro agiu, apoiado em sua bengala, aproximou-se. Ele segurava um pequeno envelope e o entregou delicadamente a Maria. Eu fiquei calado quando não deveria. Esta é a minha aposentadoria deste mês. Não preciso mais comer bem, mas preciso saber que fiz o certo. Maria segurou a mão dele, sem dizer uma palavra. Seus olhos já o haviam perdoado. Naquela tarde, a lanchonete estava agitada como uma festa.
Havia quem consertasse os canos, quem instalasse um aquecedor auxiliar, quem pintasse uma nova placa, quem cortasse tecido para cortinas novas nas janelas. Maria foi colocada em uma cadeira, segurando uma xícara de chá, sem precisar fazer nada além de vez em quando, sorrir e balançar a cabeça quando alguém perguntava: Dona, a senhora precisa de algo? Gustavo se aproximou dela, sussurrando: Sabe, dona? Queremos pedir permissão para refazer a sua foto de casamento. Conheço um artista que faz esboços incrivelmente fiéis. A senhora aceita? Refazer? Sim. Acho que ela merece estar inteira. Assim como o seu coração. Maria sorriu, pela primeira vez um sorriso pleno após tantos dias. Obrigada. Obrigada, meus filhos, por me devolverem a mim mesma. Quando o pôr do sol caiu, Leonardo se levantou, olhando para a estrada ao longe. Tem gente chegando. Um carro branco da Polícia Rodoviária Federal se aproximou e parou em frente à lanchonete. 2 oficiais desceram, segurando uma pasta de documentos e uma ordem de convocação. Leonardo virou-se para Maria. Se quiser, pode assinar aqui para confirmar as acusações contra Pedro e o grupo dele. Ou, podemos, eu e as outras testemunhas, continuar representando você. Maria pegou a caneta, com um olhar firme. Não. Quero assinar. Quero que meu nome esteja ligado à recuperação da honra, e não por mim, mas por todos aqueles que foram enganados por acreditarem no que é certo. Ela assinou. Limpo, firme, sem tremer. Uma semana depois, o nome O Refúgio aparecia constantemente nas notícias locais, depois se espalhando por todo o país. A mídia o chamou de A História da Bondade Inquebrável em meio à geada branca, onde uma mulher solitária acolheu quase 20 pessoas presas, foi traída, mas acabou sendo protegida por uma comunidade inteira que se levantou por ela. Jornalistas chegavam em massa para entrevistar Maria. Mas ela recusou todos. Não quero fama. Ela disse a Leonardo Almeida em uma noite ao lado do fogão a lenha. Só quero que esta lanchonete continue viva, fiel ao seu nome. Leonardo sorriu, entregando a ela um maço de papéis. Então você precisa ver isto. É o registro oficial, o Refúgio agora é o ponto de parada oficial número 23 do sistema de apoio da CNT. Todo motorista que passar pela BR-116 será incentivado a parar aqui, verificar a saúde, reabastecer suprimentos e descansar. Quer dizer, a partir de agora eles virão regularmente? Exatamente. Você não está mais sozinha, Maria. Na manhã seguinte, uma nova caravana parou em frente à lanchonete. Mais de 20 pessoas desceram, incluindo aqueles que haviam ouvido a história dela pelo rádio dos caminhões. Um homem de meia idade se aproximou, apertando sua mão com força. Eu sou Henrique Rocha, faço a rota de Salvador a Porto Alegre. Só vou parar por alguns minutos, mas minha esposa me obrigou a vir. Ela disse: se você não cumprimentar Maria, não volte para casa. A lanchonete inteira caiu na gargalhada. Maria corou, dando sua primeira risada do dia. Então venha, Henrique, tomar um pouco de sopa. Outro motorista jovem correu até ela. Dona! Acabei de aprender a dirigir, esta é minha primeira viagem. Meu pai falou de você o tempo todo, então eu tinha que vir aqui agradecer. Qual é o seu nome? Vinícius Carvalho, dona. Vinícius, então hoje você vai aprender a especialidade da casa, sopa para receber estranhos. Enquanto isso, na sede da Polícia Rodoviária Federal, a investigação sobre o grupo de motoristas liderado por Pedro Lima entrava na fase de julgamento preliminar. Pedro estava sentado, de cabeça baixa, o rosto pálido. Atrás dele, uma tela exibia o vídeo em que ele friamente empurrou Maria, suas calúnias, a gravação dele rindo e roubando o aquecedor, além das ações de cumplicidade confirmadas pelos testemunhos de Gabriel, Júlia, Daniel e até Mateus. O juiz olhou para ele, com a voz severa. Senhor Pedro Lima, o tribunal recebeu provas completas de mais de 7 testemunhas independentes, além de vídeos, gravações e confirmações das vítimas. O senhor tem algo a dizer? Pedro gaguejou. Eu não quis machucar ninguém.
Só queria viver. O juiz bateu levemente o martelo. Mas o senhor viveu pisando nos outros. E este tribunal não pode considerar isso normal. Ao mesmo tempo, no refúgio, Maria recebeu um pacote com um selo vermelho da Polícia Rodoviária Federal. Ela o abriu, e dentro havia uma carta com selo oficial e o seguinte conteúdo: Pedro Lima foi condenado a 2 anos de prisão por apropriação indevida de bens e conduta intencional de causar danos em situação de emergência. Os cúmplices foram proibidos de exercer a profissão de motorista por períodos de 1 a 3 anos. Maria ficou em silêncio por um momento. Gabriel se aproximou, perguntando baixo: Você está bem? Não estou feliz, nem aliviada. Mas está mais leve, não é? Eu só sinto que a justiça finalmente falou. Júlia saiu correndo da cozinha. Tem clientes novos. Eles trouxeram mais caixas de materiais para consertar o telhado. Desta vez, de Curitiba. Maria se levantou, ajeitando o chale. Ela caminhou até a porta, olhando para rostos estranhos, mais calorosos. Alguns traziam madeira, outros tinta, outros apenas paravam para abraçá-la antes de partir. Como se o refúgio fosse uma estação de transferência de confiança. 2 semanas depois, a lanchonete estava completamente transformada. O telhado novo brilhava em vermelho. As molduras de madeira das portas foram entalhadas com um símbolo de coração e a palavra "o bem-vindo". Na parede, ao lado da antiga foto de casamento restaurada, havia uma grande moldura com uma foto de Maria no meio dos motoristas da CNT, com olhos radiantes. Uma nova placa foi fixada na fachada. Refúgio, e ninguém precisa estar sozinho na tempestade de geada. Naquela tarde, um grupo de estudantes locais foi levado para visitar a lanchonete, como parte do programa Educação para a Bondade. A professora, chamada Mariana Barros, liderava, sorrindo. Crianças, esta é a Dona Maria, a pessoa que vocês estudaram na lição O Herói da Bondade. Quem tem uma pergunta? Uma menina levantou a mão. Dona, por que a senhora ainda ajuda estranhos depois que eles a machucaram? Maria se abaixou, segurando a mão da menina. Porque, se eu desistisse de fazer o bem por causa de algumas pessoas ruins, seria como deixar os maus vencerem para sempre. Um menino interrompeu. E os caras maus foram presos? Gabriel, ao lado, riu. Foram, sim. E os bons ainda estão aqui, com a Dona Maria. As crianças aplaudiram com entusiasmo. Maria não disse mais nada, apenas sorriu, um sorriso livre de lágrimas, cheio apenas de luz. A noite caiu. O refúgio estava tranquilo. Alguns caminhões ainda estavam estacionados na frente. Maria sentou-se junto à janela, segurando uma xícara de chá de camomila, olhando para o horizonte. Gabriel se aproximou, ficou em silêncio por um momento e perguntou: Você já pensou em vender este lugar? Sim. Na noite em que Pedro me empurrou e eu caí no chão. Pensei, já chega. E agora? Agora, sinto que nunca comecei de verdade. Começar. Antes, eu só administrava uma lanchonete. Agora, abro um lugar de parada para aqueles que estão prestes a desistir. Você entende? Gabriel assentiu. Entendo. E acho que João, onde quer que esteja, também entende. Maria ficou em silêncio. Uma brisa leve passou, trazendo o cheiro da fumaça da cozinha, da sopa de legumes e da madeira nova. Ela olhou para o céu, sussurrando: Ainda estou cumprindo minha promessa. A história de Maria Gomes nos ensina que a bondade nunca é inútil, mesmo quando traída, pisoteada ou mal compreendida. Em um mundo cheio de egoísmo e pragmatismo, a gentileza ainda tem o poder de tocar consciências, despertar solidariedade e justiça. Quando alguém ousa se levantar pelo que é certo, não apenas se salva, mas inspira toda uma comunidade. O final caloroso é a prova de que a luz, por menor que seja, ainda pode dissipar a escuridão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias.
Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.